da ordem de Deus, do lugar perfeito, o lugar onde Deus havia preparado e colocou o homem. Sabe o que diz em Gálatas capítulo 5, quando ele diz andai no Espírito, ele está dizendo assim, andai no jardim do Éden, andai na presença de Deus. Faça a vontade do Pai, guarde essa vontade, guarde. Guarde esta vontade. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora, olha, entende? Versículo 24 de Gênesis capítulo 3. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Você entende? O que Jesus trouxe a você, a mim, Ele trouxe para mim a oportunidade, o privilégio de estar novamente na presença do Pai. Por isso, quem está em Cristo, nova criatura é. Oh, glória a Deus, amém? Nova criatura é. Veja só, jardim do Éden, Deus preparou um jardim, Ele preparou uma ordem, ele estabeleceu uma ordem. Por isso que ele diz, buscar em primeiro lugar a ordem, buscar em primeiro lugar o jardim, buscar em primeiro lugar a presença de Deus. Quando diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é a vontade de Deus. Resumindo, é a vontade de Deus. Busque em primeiro lugar a vontade de Deus. Não faça a sua. Não viva a sua vontade. Quando Gálatas 5 diz, o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas, ele está dizendo assim, faça a vontade do Pai. Ande no Espírito. Porque você, o Espírito Santo, ele vai gerar em você frutos. Frutos dignos de arrependimento. Frutos que vão agradar ao Pai. Amém? Então, quando ele fala aqui que o homem foi expulso do Jardim do Éden, olha, você vê, né? A Bíblia, que lindo, né? Um livro aqui correspondendo ao outro, né? Explicando o outro. Então, você entende o que é triste, como é triste o homem estar fora da presença de Deus, o que significa Éden, né? Nós tivemos uma mensagem, a gente tem uma explicação sobre a palavra Éden. Cinco explicação, uma palavra que vem do hebraico, né? São 5 significados numa só palavra. Uma palavra significa 5 coisas. Primeiro, significa presença, significa momento, amém? Significa local, significa presença. Presença de Deus significa porta aberta. Amém? Significa deleite. Então, Éden, Deus colocou o homem na ordem dele, no propósito dele, na ideia dele. Deus colocou no propósito dele, de Deus. Amém? E este homem, ele estava na presença de Deus. Adão estava na presença de Deus. Então, Adão não precisava de nada. Não precisava de mais nada. Não precisava, ele estava na presença de Deus. Na presença de Deus tem tudo. Lembra? Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele nos supre de acordo com as riquezas dele, em glória. Aonde? Em Cristo Jesus. Amém? A presença de Deus está no teu alcance, está no meu alcance, depende do nosso querer, depende da nossa vontade. A presença de Deus. Efésios capítulo 3, ou seja, capítulo 1, versículo 3, olha o que diz a palavra de Deus, quem está em Cristo não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, tem tudo. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Aonde? Em glória, em Cristo Jesus. A mesma coisa que fala Filipenses 4, 19, fala Gálatas, ou seja, fala Efésios 1, 3. Amém, queridos? Então, estar longe da presença de Deus, estar fora da presença de Deus, é estar fora do momento, do local, o local que a presença de Deus está fora da porta aberta, do deleite que Deus tem para mim e para você. Então, Éden significa um momento.
Aonde o homem, aonde Adão ia, estava ali o momento de Adão com Deus. Aonde Adão ia, estava ali a porta aberta para ele. O céu, Deus colocou uma porta aberta do céu, amém? Na terra. E ele colocou o homem nesse local, amém? Onde havia uma porta aberta, onde havia o deleite. Então Adão não precisava de nada. Onde ele ia, estava a presença de Deus para ele. Assim também é hoje para mim e para você. Você entende isso? Né? O que significa andar no Espírito? Voltando para Gálatas. Andar, ele digo, porém, andar em Espírito. Ele está dizendo, ande na presença de Deus. Não cumpra a concupiscência da carne, a vontade da sua carne. Porque a carne, ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Você entende por que ser guiado por Deus, se deixar ser guiado por Deus? Porque eu conversava esses dias com a minha filha, eu disse assim, filha, quando a gente vive na presença de Deus, a gente vive na vontade de Deus, pode ter certeza de uma coisa, pode se levantar 1001 contra você. As lutas podem vir contra você com toda a fúria, Satanás pode vir com toda a fúria contra você, entendeu? Mas não vai te atingir, você não vai sentir nada. Você não vai nem, ai, o que está acontecendo? Ai, eu não estou bem, ai, as coisas estão difíceis. Não, você não vai nem reclamar nada, sabe por quê? Porque o morto, quem está morto não reclama. Quem está morto não sente nada, entendeu? Não sente mais nada. Amém, glória a Deus. Olha aí. Então, por isso que está aqui escrito, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nada vai te atingir. Por quê? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Então, quem anda na carne peleja, quem anda na carne faz as coisas erradas, quem anda na carne contende. Alguém se levanta contra ele, ele vai contender também, ele vai pelejar também. Inveja, homicídio, vai querer até matar o outro. Ah, fulano então me fez isso, então eu vou para cima, vou fazer acontecer. Não, queridos, não. Quem anda no Espírito está morto para si mesmo, então não vai fazer nada mesmo, vai só esperar em Deus. Glória a Deus! E os que esperam em Deus, a Bíblia diz, renovarão suas forças. Amém. Glória a Deus. Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Então, olha só quais são as obras da carne: inveja, homicídio, bebedice. As pessoas vão invejar umas às outras, né? Glutonaria e coisas semelhantes. A pessoa que anda na carne, ela não tem vontade de fazer jejum, né? Ela é uma pessoa glutona, né? Uma pessoa que vive na glutonaria, ela quer comer. Ah, vou fazer jejum. Ah, não posso, porque, entendeu? Vou ficar sem comer, eu vou passar mal. Glutona, né? E coisas semelhantes, e estas acerca das quais, semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha aí, entendeu? Então, da mesma forma que Adão, lá no Jardim do Éden, foi expulso, por quê? Porque ele entrou na vida da carne, ele entrou para viver a sua própria vontade, entendeu? E a Bíblia diz, não dá, não herdarão o reino de Deus, entendeu? Não dá. Ou uma coisa ou outra. Aqui a Gálatas 5 está apresentando para nós dois modos de viver. Eu que escolho, você que escolhe qual é o modo que você precisa viver, que você quer viver. Andar no Espírito ou andar na carne. Ou fazer a vontade da sua carne. Entende? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, está nos mostrando. É uma proposta. Andai no Espírito, né? Aliás, é uma afirmação do apóstolo Paulo. Ande no Espírito. Não faça, não faça a vontade da sua carne. Amém? Por quê? Porque não vai herdar o reino de Deus quem faz a vontade da sua carne. Versículo 22. Mas os frutos do Espírito, olha aí,
Se eu ando no Espírito, o Espírito Santo ele vai poder gerar em mim frutos. Papai. Oh, glória a Deus. Mas o fruto do Espírito, a Bíblia diz, é amor, é gozo. A gente vai conhecer as pessoas que têm o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo tem fruto nela, né? Vai gerar fruto nela, amor, gozo. Esse fruto aqui não é da carne, não é seu, não é. Por isso nós precisamos andar no Espírito, porque ninguém tem amor. O amor do Pai, o amor ágape, ninguém. Esse amor não é nosso, esse amor é do Pai. Por isso nós precisamos andar no Pai, andar na presença do Pai. Amém? Porque não tem, ninguém vai conseguir gerar amor ágape. O amor ágape é o próprio Deus. Entendeu? Está muito longe da gente. Entendeu? Muito longe da gente gerar frutos que são do Espírito. Entendeu? A gente mesmo, com a nossa própria carne, não dá. Não dá. Mas se você morrer para você mesmo e querer viver para Cristo, meu Deus, aí Cristo vai viver em você e você vai ter os frutos do Espírito. Os dons, né, do Espírito também. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tudo isso vem do Espírito. Tudo isso vem do Espírito. Olha só. Contra estas coisas, aí aquilo que a gente falou, né? Não há lei. Contra essas coisas, ninguém pode vir contra essas coisas. Ninguém pode te atingir. Entendeu? Pelo contrário, você que vai atingir uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai atingir uma pessoa irada, vai atingir mesmo, vai fazer a pessoa se dobrar, entendeu? Igual Estevão fez com Saulo, né? Igual Estevão fez com aqueles homens, aquelas pessoas que perseguiam ele, que estavam apedrejando ele. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele não foi contra eles, não. Ele olhou para o céu e ele viu os céus abertos. Indignou tanta gente, e nós estamos matando ele e ele ainda está glorificando a Deus. Tem uma pessoa cheia do Espírito, o outro está matando ali, tá falando mal, tá sacrificando, entendeu? E a pessoa cheia do Espírito está lá amando, porque é o amor de Deus não tem quem possa ir contra, não tem ninguém que possa ir contra o amor de Deus. Amém? Glória a Deus. E os quais, versículo 24, diz assim, e os que são de Cristo. Olha aqui, a mesma coisa está escrito lá em Romanos, capítulo 6. O mesmo Paulo, né, que escreveu Romanos 6, do 1 ao 4, também escreve aqui Gálatas 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Crucificar, viu, meu amado? Se você não crucificar a sua carne, não tem como sair de você, né? Os frutos do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele só vai governar se você sair fora. Se você dizer, não, eu renuncio a mim mesmo. Agora é Cristo em mim, esperança da glória. Amém? Glória a Deus. Então, se vivermos no Espírito, andemos... Não, vou voltar ao 24 de novo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que eu devo fazer com a carne? Andar nela? Não, crucificar ela. Amém? Jesus não teria como ir para o Calvário se ele não renunciasse a si mesmo. Amém? Você também. Não tem como andar em vitória, em sucesso, eu não renunciar a mim mesmo. Amém? Glória a Deus. Versículo 24. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ande no Espírito, andemos no Espírito. Se andarmos na luz, 1 João 1,7. Como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Glória a Deus. Agora, pastor, o que eu faço? Porque a minha carne é teimosa, minha vontade, meu querer, eu quero fazer a vontade de Deus e a minha carne não deixa, eu não consigo. Pois é, meu querido, a palavra de Deus nos diz, olha, se você, imagina, agora eu vou explicar para você, vou conversar aqui um pouquinho com você. Imagina se você fosse amigo de uma pessoa que fosse coreana. De repente você se encontra com um coreano, com um japonês, e essa pessoa, ela não fala a tua língua, você não fala a língua dela. Vai dar para haver comunicação? Não vai.
entendeu? Eu quero te mostrar um meio para você mudar a sua vida, eu mudar, nós mudarmos nossas vidas e andarmos no Espírito. Amém? O apóstolo Paulo nos ensina aqui na palavra, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz assim, ó, seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Procure com zelo. Amém? Não relaxado. Eu vou orar. Eu vou jejuar. Eu vou meditar na palavra. Mas nunca faz. Você só promete, a gente só promete, é assim. Eu sei que é assim porque é comigo também, né? Entendeu? Tem que ser com zelo. Tem que ser com determinação. A fé, ela tem três amigas, né? A firmeza, primeiro a decisão, né? Fé, decisão, firmeza e determinação. Entendeu? Ela tem três amigos. Então, procure com zelo, seja zeloso, seja zelosa. Seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas, né? O que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Então, você encontra uma pessoa japonesa, você fala português, ele fala japonês, não vai haver entendimento nunca. Se você não aprender a língua dele e se ele não aprender a tua língua. Pois é, Deus conhece a tua língua, mas você precisa conhecer a língua dele. Então, orar em línguas vai gerar em você uma capacidade de você viver uma vida no Espírito. Amém? A oração em línguas. A oração em línguas vai levar você a uma comunicação direta com Deus. Versículo 2 diz assim, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Você entende agora por que Jesus deixou os discípulos, aquele povo todo que andava com ele, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? Para que vocês sejam minhas testemunhas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Amém? Então, está aqui. O apóstolo Paulo nos ensina, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens. Então, primeiro eu tenho que conhecer a língua do Pai. Eu tenho que deixar que o Espírito Santo venha sobre a minha vida e me encha da presença dele, me encha dele. O Espírito de Deus é o próprio Deus, amém? Me enche. Amém? Há uma língua que me leve a uma língua, há um batismo com o Espírito Santo, né? Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo e falar uma língua que essa língua só Deus entende. Então fala mistério, só Deus entende. Vou voltar de novo ao versículo, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Ele entende a tua língua, mas queira entender a língua de Deus. Queira ser batizado com o Espírito Santo. E se você já é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em línguas. Porque a Bíblia diz, porque ninguém entende. E em espírito fala mistério. É em mistério que o Espírito Santo vai acertando a gente, vai curando, vai libertando a gente. Amém? Então, ora muito em línguas. Versículo 4, ó, o que fala em línguas, aqui que eu quero chegar e vou terminar aqui. Por que falar em línguas? Porque o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Amém? Que fala em línguas estranhas, edifica-se a si mesmo. Você quer ver uma vida mudada, transformada por Cristo? Começa aqui. O batismo com o Espírito Santo é para nos edificar. A oração em línguas é para nos edificar. Porque só depois que você é edificado, mudado, construído em Deus, você vai poder edificar outros, você vai poder ajudar outros. O próprio versículo fala aqui, ó. Amém? Então, primeiro eu vou me edificar em Cristo. Ora muito em línguas. A oração em línguas vai trazer para você o amor ágape. Vai fazer você, ou seja, vai fazer você andar no amor ágape, no amor de Deus.
Uma pessoa que ora muito em línguas, ela vai ter os frutos do Espírito mais aflorados, vai vir para fora os frutos do Espírito. Amém? Ela vai matar mais a carne. A carne não vai mais sobressair na vida dela. Ore muito em línguas, porque a Bíblia está dizendo, ela se edifica. A oração em línguas é para você se edificar. Jesus diz lá em Efésios capítulo 1, versículo, capítulo 4, versículo 11 em diante, ele fala o que ele quer da igreja, aonde ele quer levar a igreja, ele quer levar a igreja na estatura de Cristo, ele quer levar todos nós, no perfil de Cristo, no DNA de Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, da mesma forma ele fala, nós precisamos ter a vida de Cristo. Então, para que nós sejamos edificados em Cristo, nós precisamos orar em línguas. Entende isso? Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.